Estudando sobre o assunto, percebemos que essa continuidade é manifestada entre os testamentos, em primeiro lugar, numa continuidade soteriológica. Vale ressaltar que o termo soteriologia faz alusão à doutrina da salvação. Infelizmente, quando este é o assunto, sempre existiram pessoas defendendo a ideia de que, no Antigo Testamento, a salvação possuía um aspecto operacional distinto daquele encontrado no Novo Testamento. Há quem veja no Antigo Testamento uma espécie de salvação pelas obras ou ainda salvação pela fidelidade à aliança. Há quem afirme que a entrega da lei mosaica no Sinai, conforme lemos em Êxodo 19, 20, é uma republicação do princípio do pacto das obras, segundo o qual a salvação e a obtenção da vida eterna se dão em algum nível pela obediência à lei. Irmãos, uma pessoa só pode ser salva única e exclusivamente através de Jesus. Deus só tem uma só maneira de salvar, e é através de Jesus. Por isso, é de suma importância saber que, sob o Antigo Testamento, tanto quanto sob o Novo Testamento, sempre a salvação sempre se deu, sempre se dará exclusivamente pela graça do Senhor. Não há outro modo de alguém ser salvo senão pela graça. Portanto, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Sansão, Isaías, Jeremias, todos os santos do Antigo Testamento foram salvos mediante a graça. Aleluia! Na escritura de Romanos, capítulo 4, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo, provando o seu argumento a respeito da justificação pela fé, ele evoca dois exemplos do Antigo Testamento. No versículo 6, ele menciona Davi como alguém a quem Deus atribuiu justiça independentemente de obras. Não obstante, Paulo investe mais tempo argumentando a partir do exemplo de Abraão. Em Romanos 4, 3, citando o texto de Gênesis 15, 6, o apóstolo Paulo diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu e o fato de crer lhe foi imputado para a justiça. O argumento de Paulo é que não houve qualquer trabalho da parte de Abraão. Não houve por parte de Abraão qualquer obra prévia como condição para que ele fosse justificado por Deus. É por isso que, nesse texto que acabamos de citar, Romanos 4, 4 e 5, Paulo diz: ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a fé lhe é atribuída como justiça. Aleluia! Lendo o capítulo 15 de Gênesis, claramente veremos que não há qualquer obra executada por Abraão para ser justificado por Deus. Lendo o capítulo 15, três coisas podem ser destacadas. Primeira, uma aflição do patriarca em virtude de ainda não ter gerado o filho prometido, versículos 2 e 3. Segunda, a resposta do Senhor com uma promessa acerca de uma grande descendência, versículos 4 e 5. E por último, a afirmação de que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Novamente, citando Ferguson, ele declara que crer na promessa do nascimento de um herdeiro a partir de fontes mortas, como Abraão e Sara, era a fé equivalente a crer no evangelho da justificação e herança do reino, por meio da ressurreição de Jesus, nosso sacrifício. Ora, uma herança recebida pela fé é um dom da graça. Hebreus 11, a passagem conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé, também fornece uma evidência altamente sólida
para a continuidade soteriológica entre o Antigo e o Novo Testamento. Todos os personagens elencados em Hebreus 11 viveram sob o Antigo Testamento, e a respeito de todos eles é afirmado que depositaram a sua fé, a sua esperança e a sua confiança em Deus, como fez Abraão. Portanto, com toda firmeza, nós podemos declarar que os salvos do Antigo Testamento foram salvos da mesma maneira que somos salvos agora, irmão. Acontece assim porque Deus só tem uma maneira de salvar, ou seja, Deus salva mediante Jesus Cristo. Aleluia! No Antigo Testamento, os santos eram salvos mediante a fé no Messias que haveria de vir. Da mesma forma que nós hoje somos salvos pela fé no Messias que já veio. Assim, confiadamente, nós podemos declarar que Deus não tem duas formas de salvar um pecador. Desta maneira, a justificação é em Cristo e não a parte de Cristo. Aleluia! Entre os testamentos, além de uma continuidade soteriológica, nós podemos falar também de uma continuidade ética. Isso significa que os dois testamentos estão unidos pela mesma lei moral. Infelizmente, algumas afirmações do Novo Testamento costumam ser mal compreendidas como se elas ensinassem uma revogação ou uma abolição da lei moral, de maneira que os crentes, sob o Novo Testamento, não estão mais debaixo da obrigação de obedecer à lei moral, conforme resumida nos 10 mandamentos. Algumas pessoas usam Romanos 6,14, onde o apóstolo Paulo afirma que não estais debaixo da lei e sim da graça, pegam essa afirmação para declarar que nós não temos nenhuma ligação com o Antigo Testamento, portanto, ele não é necessário. Outros apelam para a linguagem do autor de Hebreus 7,12, onde ele fala da mudança de sacerdócio, quando diz, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Pessoas pegam essa afirmação, tiram-na do contexto para afirmarem a mesma coisa. Nós não temos nenhuma necessidade de aceitar o Antigo Testamento. Ora, irmãos, essas passagens precisam ser lidas lado a lado com outras passagens do Novo Testamento, como, por exemplo, Romanos 3,31, onde Paulo pergunta e responde: anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Nessa passagem, o apóstolo Paulo vem argumentando em favor da justificação pela fé. Porém, ele não deseja que os seus leitores concluam, a partir da sua argumentação, que a lei moral do Antigo Testamento foi anulada. Não, não é esse o propósito. Em vez disso, ele confirma. Veja a pergunta que Paulo faz. Anulamos a lei pela fé? A resposta é contundente: não, não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que lei é esta? A moral. A lei moral permanece. Claro, ela não é, obviamente, um pacto de obras para os cristãos. Ela é uma regra de vida, uma regra para uma vida agradável a Deus por parte daquele que já foi salvo e justificado gratuitamente por Jesus Cristo. Irmão, a lei moral é o padrão divino adequado para regular a vida cristã. Nós não fazemos isso para sermos salvos, porque já fomos alcançados pela graça, porque já fomos justificados, nós andamos assim. Esta é a argumentação de Paulo. Na essência do pensamento da teologia cristã a respeito
do uso da lei moral, na essência, fundamenta-se a convicção de que ela não foi dada ao homem com a finalidade primária de lhe servir como mediadora, como um caminho de salvação, mas como um instrumento para regular a sua comunhão com o Senhor Deus. Portanto, não existe no Novo Testamento nenhuma indicação de descontinuidade neste sentido. Em nenhum lugar do Novo Testamento iremos ler que nós não necessitamos mais da lei moral, em nenhum lugar. Portanto, não há uma descontinuidade neste sentido. Pelo contrário, há uma confirmação desta lei moral. Na escritura de Mateus 5,19, no famoso Sermão do Monte pregado por Jesus, lemos: aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Samuel Bolton, um teólogo puritano do século XVII, disse que todas as leituras afirmando que Jesus ensinou a abolição da lei são leituras corruptas dessas palavras e também interpretações sinistras. Irmãos, a continuidade ética e moral entre o Antigo e o Novo Testamento é um ponto importante na teologia, e teólogos como João Calvino, Hermann Bavinck, Luiz Berkhoff enfatizam que os princípios morais revelados por Deus na lei continuam válidos e aplicáveis aos crentes de todas as épocas. Para Calvino, por exemplo, a lei moral, especialmente expressa nos 10 mandamentos, possui valor eterno para refletir o caráter de Deus no crente. Ele afirma que a lei é a verdadeira e eterna regra de justiça prescrita por Deus que Ele quer que os homens observem. Ou seja, mesmo sob a nova aliança, a ética divina não é abolida, mas confirmada e aprofundada em Cristo. Por sua vez, o grande teólogo Hermann Bavinck reforça essa continuidade ao escrever: o conteúdo moral do Decálogo permanece em vigor para todos os tempos. Ele é a expressão da vontade de Deus e, portanto, tem valor eterno. Bavinck reconhece que, embora os aspectos cerimoniais e civis da lei mosaica tenham sido cumpridos e superados em Cristo, os princípios éticos que emanam da lei moral transcendem o tempo e continuam como norma de vida para os crentes sob a graça. O teólogo alemão Luiz Berkhoff também contribui com essa compreensão ao dizer: Cristo não veio abolir a lei moral, mas confirmá-la e dar-lhe sua verdadeira interpretação. Para Berkhoff, o Sermão do Monte é um claro exemplo dessa reafirmação ética. Berkhoff afirma que, quando examinamos o Sermão do Monte, claramente veremos que Jesus não contradiz a lei, mas revela seu real alcance, atingindo o coração humano e não apenas os atos exteriores. Então, os valores morais, como justificação, fidelidade, pureza, amor ao próximo, continuam sendo exigências de Deus para o seu povo, agora vividos em comunhão com o Espírito Santo. Portanto, na teologia protestante, há uma clara continuidade ética entre os testamentos. Isso acontece porque a revelação moral de Deus é constante. Por quê? Porque provém
do seu caráter imutável. Aleluia. O Novo Testamento não substitui a ética do Antigo, mas a aperfeiçoa e a intensifica em Cristo, conduzindo os crentes a uma obediência mais profunda, movida pelo Espírito Santo e fundamentada na bendita graça do Senhor. Aleluia. Portanto, entre os testamentos temos continuidade soteriológica e ética. Vejamos agora um elemento de descontinuidade. Nós temos uma continuidade ética, temos também uma continuidade soteriológica, mas há elementos de descontinuidade. Vamos apresentar. Começamos esse ponto afirmando que existem elementos de descontinuidade entre os testamentos. Todavia, esses elementos dizem respeito à forma como o pacto da graça era administrado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o pacto da graça foi administrado debaixo de figuras, símbolos, subpactos que progressivamente foram revelando o decreto eterno da vinda de Jesus. No Antigo Testamento, esse pacto da graça foi sendo administrado gradualmente, progressivamente, através daquilo que é chamado de pactos secundários, como, por exemplo, o pacto com Noé, Abraão, Moisés, Davi. Não são novos pactos. É um só pacto, o da graça. E esses pactos são chamados de subpactos. São chamados assim de subpactos porque eram o desenvolvimento de um pacto único, o da graça, no período do Antigo Testamento. Só havia um pacto, só havia uma aliança feita com os salvos mediante Jesus, que era o mediador e que foi administrada no Antigo Testamento sob aquelas figuras e formas que percebemos na lei de Moisés e desenvolvido através desses subpactos com pessoas que Deus elegeu como Noé, Abraão, Moisés e Davi. Falando sobre o pacto da graça administrado no Antigo Testamento, a Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte: esse pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascal e de outros tipos e ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando a Cristo que havia de vir. Com base nisso, nós podemos declarar que existe um único pacto da graça que é administrado de formas distintas em ambos os testamentos. Encontramos no Antigo Testamento cerimônias prescritas ao povo de Israel, como dietas alimentares, festas religiosas, rituais de purificação, que não mais estão em vigor, uma vez que todas elas se cumpriram em Cristo. Por exemplo, em relação aos animais que os judeus eram proibidos de comer, em Marcos 7,19, encontramos a afirmação de que Jesus considerou puro todos os alimentos. Também encontramos no Antigo Testamento prescrições diversas quanto a sacrifícios, holocaustos que deveriam ser oferecidos diariamente. Todavia, quando lemos Hebreus 10:4, o autor vai afirmar que é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. O sangue derramado naqueles sacrifícios nunca foi eficaz quanto à remissão dos pecados, porque eles eram sombras do que viria. Foi necessário que Jesus oferecesse o seu sangue puro, sem mácula, para que o pecado fosse expiado. Por esta razão, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 12
depois o 14, vai declarar que, tendo oferecido para sempre um sacrifício único pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É por isso que não sacrificamos a Deus em nossos momentos de culto. De acordo com a escritura de Hebreus 13:15, o único sacrifício apresentado agora é o sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Aleluia. Então, existe uma clara descontinuidade entre os testamentos no que diz respeito à dieta, aos sacrifícios. Baseado no que já ouvimos, declaramos que há uma clara descontinuidade entre os testamentos nas leis dietéticas, nos sacrifícios cerimoniais. As leis sobre alimento e cerimônias, embora ordenadas por Deus no Antigo Testamento, elas tinham um caráter tipológico, transitório, ou seja, apontavam para uma realidade futura que se cumpre plenamente em Jesus. Calvino enfatiza essa transitoriedade ao comentar sobre os sacrifícios e rituais da lei. Ele diz: todas as cerimônias da lei foram como sombras, cuja substância se acha em Cristo. Para Calvino, os sacrifícios não tinham poder em si mesmos para perdoar pecados, porque eram figuras pedagógicas que apontavam para o único sacrifício eficaz, pleno, o de Jesus na cruz. Com a vinda de Cristo, esse sistema cerimonial é abolido. Por quê? Porque a realidade para a qual eles apontavam foi plenamente manifestada. Aleluia! No que diz respeito às leis alimentares, Calvino também as vê como parte da administração cerimonial da antiga aliança. Ele escreve: as distinções entre alimentos limpos e imundos serviam para manter o povo separado das nações. Mas agora, em Cristo, essas barreiras foram removidas. Essa visão, ela é plenamente confirmada pela própria Escritura. Quando Pedro, em Atos 10, recebe a visão de um lençol com animais, e aí ele é instruído por Deus a não considerar impuro o que Deus purificou. Herman Bavinck reforça essa compreensão ao afirmar que os elementos cerimoniais da lei mosaica, como os sacrifícios e as leis dietéticas, eram temporários e, além de temporários, pedagógicos, apontavam para Cristo e cessando com sua vida. Para Bavinck, esses preceitos não pertencem à essência da moralidade, mas à forma como Deus governa o povo de Israel em um tempo específico de revelação progressiva. Por sua vez, Luiz Berkoff escreve: os elementos cerimoniais e civis da lei foram abrogados com a vinda de Cristo. Eles tinham valor como tipos, mas não são mais vinculados à igreja do Novo Testamento. Isso significa que a igreja não está mais obrigada a seguir as regras dietéticas ou aos rituais de sacrifícios do Antigo Testamento, porque esses cumpriram a sua função pedagógica redentiva em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, percebemos que há uma clara descontinuidade nas práticas cerimoniais entre os testamentos. Existe uma continuidade soteriológica, há uma continuidade ética, todavia há uma clara descontinuidade nas práticas cerimoniais entre os testamentos.
Essas práticas cerimoniais eram simbólicas, temporárias, preparatórias e foram definitivamente encerradas com a obra redentora de Cristo. A igreja vive agora sob a liberdade da nova aliança, onde a adoração é centrada no espírito e na verdade e não mais nos ritos e regulamentos da antiga dispensação. Todavia, o William Lazor, ele afirma que, apesar disso, os elementos de continuidade são decisivos para que tenhamos um alto apreço e uma fervorosa afeição pelo Antigo Testamento, pois não temos nele uma simples coletânea de histórias e outros sacrifícios, e outros escritos de cunho moralista que servem apenas para inspirar a nossa caminhada cristã. A grande verdade é que temos no Antigo Testamento a revelação do Evangelho da Graça em Jesus Cristo. É fato que essa revelação progride e ela vai aumentando à medida que a gente caminha para o Novo Testamento. Contudo, é perfeitamente possível ler o Antigo Testamento e encontrar nele o puro Evangelho da Graça, o Cristo prometido e prefigurado e a justificação pela fé somente. Esses princípios são vistos de uma forma bem nítida quando lemos o Antigo Testamento. Foi esse livro, foi através dele que muitos santos mencionados no Novo Testamento foram evangelizados. Quando você está lendo o Novo Testamento, por exemplo, Filipe, ele evangeliza o eunuco a partir de onde? Do Antigo Testamento. Paulo, nas sinagogas, ele apresenta Cristo a partir de onde? Do Antigo Testamento. Por isso, reafirmamos que há uma única história redentora fundamentando ambos os testamentos. O Antigo Testamento proclama os feitos poderosos de Deus na redenção. Estes atos vão atingir o seu clímax no Novo Testamento, quando Deus envia o seu Filho, mas é uma mesma história. A história da redenção é o poderoso rio que corre desde a antiga aliança até a nova, mantendo-as unidas. Glória a Deus. É verdade, claro que existe certa progressão na história da redenção, mas há uma só história da redenção. É verdade que há uma antiga aliança e uma nova aliança, mas é uma só aliança da graça. Também é verdade que o sacrifício de Cristo pôs fim ao culto no templo do Antigo Testamento. Seu sacrifício de sangue, mas ainda se requer dos crentes que tragam sacrifícios ao mesmo Deus, porque a escritura de Romanos, capítulo 12, versículo 1, vai afirmar: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O sacrifício agora é esse, que nós apresentamos ao Senhor. Apresente o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De acordo com o teólogo François Turretini, a progressão na história redentiva ocorre dentro de uma única história da redenção. E junto com a progressão da história da redenção, notamos uma progressão na revelação. Essa progressão resulta em algumas descontinuidades entre os ensinos do Antigo Testamento e os do Novo Testamento. Todavia, também na revelação, a progressão ocorre dentro do arcabouço de continuidade. Embora o Novo Testamento mostre muitas descontinuidades com o Antigo Testamento, ele revela ainda mais continuidades e estas são mais fundamentais. Os autores
do Novo Testamento repetem, vez após vez, três conexões com o Antigo Testamento. Primeira, as promessas do Antigo Testamento são cumpridas no Novo. Segunda, os tipos do Antigo Testamento encontram seu cumprimento nos antítipos do Novo. Terceira, os temas do Antigo Testamento, tais como reino de Deus, aliança e redenção, conquanto ainda passando por dramáticas transformações, continuam no Novo Testamento. Todos esses elos demonstram a unidade entre